a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Esta é a mensagem desta noite. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, disse Jesus. Foi Ele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você está procurando outro caminho? Não tem outro caminho. Ele é o caminho. Você está procurando uma verdade? Eu te digo, Ele é a verdade. Eu quero te dizer, se você está procurando a vida, eu te digo nesta noite, Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Usou um artigo definido, não usou um artigo indefinido. Ele não disse: eu sou um caminho, porque há quem diga que todos os caminhos levam a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Nele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele não é uma verdade, Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Ele não é uma vida qualquer, não. Ele é a vida. Aleluia. Vamos ler? Vocês podem repetir comigo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a Ele. Não há outro que se compare a Ele. Não há outro. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Você pode sentar, querido. O homem perdeu a presença de Deus. Lá um dia Deus preparou como um pai. Deus preparou o Éden e colocou o homem e a mulher. E todas as tardes ele ia conversar com eles. Todos os dias Deus ia conversar com Adão e Eva. Chegava lá, no virar da tarde, a Bíblia diz em Gênesis, no virar da tarde ele chegava e dizia: como vai? Aleluia. Ele dizia: você, homem, a quem amei, a coroa da criação, nada é superior a você. Fiz a terra, fiz o céu, fiz as estrelas, fiz as constelações, mas a você eu fiz com as minhas mãos, soprei. Aleluia. Soprei. Saímos de dentro dele, porque foi o fôlego dele que começou da vida ao boneco. Já viu como alguém morre? Eu vi uma pessoa morrer e quando ela caiu, ela virou um boneco desengonçado, sem vida. Parece que é um boneco de pano, porque perde a graça, porque perde a vida de Deus. Quando o sopro sai, simplesmente você cambaleia e cai. Saiu a vida. Aquilo que saiu de dentro de Deus saiu, voltou para Ele. Porque a Bíblia diz que a carne volta para o pó, mas o Espírito ele volta para Deus. E quando esse Espírito sai, então você vê um ser inanimado. Inanimado é sem vida. É por isso que fala da animação. É quando você pega um boneco e você dá uma vida a ele. Um ser inanimado, cambaleado no chão, sem cor, sem vida, com os olhos cerrados, com a boca cerrada, porque o Espírito voltou para Deus. O que é o Espírito? O Espírito é pneuma, é o ar que foi soprado. O ar que foi soprado. Quando você sente esse ar, quando você respira e você sente isso,
é o que saiu de dentro de Jesus. Essa respiração que você tem aí, é por isso que quando paramos de respirar, morremos, porque essa respiração, esse ar que você sente nas suas narinas, foi o sopro de Deus. Ele fez, obra das suas mãos, e Ele moldou do barro, e Ele fez como Ele quis, a sua imagem e semelhança o fez. E depois que estava pronto, depois que estava formado com a pegada das suas mãos, Ele soprou e deu vida. Aleluia. É por isso que nós não conseguimos. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede desse sopro que um dia Ele soprou em nós. Mas o homem pecou. E a presença de Deus saiu, o homem foi expulso do Éden e perdeu a presença, o contato todo dia. Todo dia na virada da tarde, Deus vinha falar com a sua criação, com os seus filhos. E perdemos então o contato com o Senhor quando nós fomos expulsos do Éden. Quando Adão foi expulso do Éden com Eva, perdemos então a presença de Deus. Depois daí você vai vendo a queda da humanidade. Depois que Adão e Eva foi expulso do paraíso, expulso da presença de Deus, aí você começa a ver a queda do homem. E começa a vir um assassinato, o primeiro homicídio. E aí vai vindo as guerras. E aí vão vindo as invejas. E aí vai vindo a morte. Porque certamente morrerás. E aí começa o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perdemos a presença de Deus. Mas o grande amor de Deus, o grande amor do Pai, o amor do Pai criou um plano de salvação, criou um plano de resgate, e eu quero exaltar esta noite esse plano. Eu quero dizer que por causa desse plano eu estou aqui, por causa desse plano você está aí. Houve um plano de redenção, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê não perece, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Aleluia. E ali na cruz, naquele plano de salvação, nós encontramos o caminho de volta para Deus. Há um caminho, há uma esperança. Há uma esperança, há um caminho que você pode voltar. Nós, filhos descendentes de Adão, pecamos, fomos instituídos da glória de Deus, perdemos o Éden, perdemos o primeiro jardim, perdemos a presença de Deus, mas há um caminho de volta. E quando Jesus morre naquela cruz, quando Ele disse: Pai, está tudo consumado. Tudo o quê? O que é? Você nunca se perguntou o que estava consumado? Pai, está tudo consumado. Findou-se o plano da salvação para me levar de volta para Deus, para te levar de volta para Deus. Pai, está tudo consumado. Porque o ladrão da cruz, o outro ladrão, ele disse assim: salva-te a ti mesmo. Sai aí dessa cruz, como dissesse assim na zombaria. Sai aí dessa cruz, cara. Mas acontece que ele não podia sair daquela cruz. E para com essa história de dizer: os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus, a guarda romana matou Jesus. Não, ele se entregou lá no céu, ele já sabia. Ele disse: Pai, Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: envia a mim. E o Pai perguntando: a quem enviarei? E Ele envia a mim. Eu vou, eu desço, eu sou o sacrifício perfeito. E quando o outro que estava do lado disse assim: salva-te a ti mesmo, desce daí. Ele não podia descer, porque embaixo dos pés de Jesus havia um altar espiritual.
E ele era o sacrifício. Havia ali, não nos pés do ladrão, nem de um lado nem do outro, mas ali nos pés de Jesus, no mundo espiritual, havia um sacrifício, havia um altar. E quem era o sacrifício era ele. Ele era o sacrifício para que eu e você voltasse para Deus. Ele se entregou, ninguém o pegou. Ele disse para Pedro: deixa, porque eu preciso ir. Quando ele disse: não, eu não vou deixar você se entregar. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás, é preciso que eu vá, é preciso que eu morra. Ninguém prendeu Jesus, homem, guarda romana nenhuma prendeu Jesus. Ele se entregou, porque se ele quisesse, ele daria ordem aos anjos e tudo aquilo se acabaria. Mas ele quis ficar, ele se entregou. Ninguém o prendeu, ninguém o matou. Ele se entregou para que hoje nós pudéssemos ter o caminho de volta para Deus. Foi por isso que ele disse: está tudo consumado. Ele disse assim: Pai, o caminho agora está aberto de volta para ti. E aí, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos. Eu amo o Pai. Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aleluia. Este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E o que me ama, quem é o que me ama? O que tem os meus mandamentos e guarda. E o que me ama será amado do meu Pai. Será amado do meu Pai. E eu, Jesus, eu me manifestarei a Ele. Você, Deus, Jesus, está se manifestando a você nesta noite, através dessa palavra, o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para o Pai, que aconteceu quando Ele falou: está tudo consumado. E ninguém pode tirar de você a paternidade de Deus. Ninguém pode tirar de você a paternidade, o benefício de ter um pai que é soberano, o benefício de ter um pai que pode todas as coisas. Ninguém pode tirar de você. Você não pode ficar órfão, só se você quiser a orfandade, porque Ele é Pai e Ele está com você. E nessa noite você pode dizer: Abba, Pai, que é uma expressão judaica que quer dizer paizinho. Tu és meu, eu sou dele e tu és meu. Aleluia. Ninguém pode tirar. Não podem apontar os seus pecados e dizer: quem disse que você é filho de Deus? A maior blasfêmia para os judeus foi quando disseram que ele era filho de Deus. A maior raiva do inferno, a maior raiva de Satanás é saber que nós somos filhos do Altíssimo, filhos de Deus, e essa paternidade ninguém tira, essa paternidade ninguém tira. Maldição hereditária não tira, a bebida, alcoolismo, vício não tira, porque existe um caminho de volta. E ali na cruz, querido, o benefício, você sabe o que cruz é? A cruz, ela é simplesmente uma fonte de libertação. A cruz é uma fonte eterna de libertação. Ninguém pode reter o poder dessa fonte, porque ali na cruz a cura. O homem que ia no caminho mau, a Bíblia diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Um dia eu andava em trevas e vi uma grande luz. Um dia você andava em trevas e viu uma grande luz. E essa paternidade é sua. Hoje nós estamos aqui lhe apresentando um pai a quem você pode chamar Abba Pai, Paizinho, aquele que nunca vai te deixar só. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê em você aquilo que ninguém vê. Ele vê em você. Ele escolhe aquele que ninguém escolhe. Sabe? Aquele que ninguém escolheria. Ele escolhe e diz: é meu, eu sou seu pai e você é meu filho.
aquele que ninguém escolhe. E aí o diabo fica morrendo de raiva, porque ele pensa que vai acontecer, que ia acontecer com você o que aconteceu com ele. Quando ele pecou, ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu para nunca mais voltar. Mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E quando você pecou, sabe o que aconteceu quando você pecou? Ele fez um plano no céu, desceu e morreu para te resgatar. Ele pensou, o diabo achou que seria como foi com ele. Condenação eterna, morreu, pecou, se desviou, acabou. Não, não é assim. Porque ele desceu por mim e por você. E ele vê em você o que ninguém vê. Ele sente por você o que ninguém sente. Ele vê em você o que ninguém vê. Aquela última opção do mundo, sabe? A última opção, como foi Davi lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Ele era a última opção da família. Se você é a última opção da sua casa, se você é a última opção da vizinhança, creia que você é a primeira opção para Deus. Você é a primeira opção para Deus, porque Ele vê em você o que ninguém vê. Ele escolhe quem ninguém escolhe. E Ele não julga, não. É por isso que nós não podemos julgar. Sabe? Aquela pessoa que muitas das vezes nós julgamos, porque se afastou, porque não se firma, porque tem mil e um problemas. Quem sabe você nasceu num lar com um pai, com uma mãe normal, e você simplesmente tem um amigo que só dá problema, mas você sabe o que ele viveu na infância, você sabe o abuso que ele sofreu, você sabe o que ele viveu com 3, com 4, com 5 anos. Por isso você não julga, não julga não julga, porque você não sabe o que a pessoa viveu, você não sabe o que a pessoa sofreu, você não sabe os traumas que ele viveu lá atrás na infância. Talvez você não tenha vivido, talvez você tenha pai e mãe normal, mas tem pessoas que têm pai e mãe loucos, pessoas que passam por situações terríveis. E eu quero te dizer, por esse Jesus também morreu. Aleluia. E é Ele que cura as feridas. Tem feridas de pai, tem feridas de mãe. Olha o bom ladrão, Dimas. A Igreja Católica até considera Dimas um santo, porque Dimas, ele se arrependeu do mal. Dimas estava ao lado de Jesus, mas o tempo todo ele estava dizendo: olha, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Mas ele não. Que mal este homem fez? E ali na cruz, ele já estava com o poder salvítico. Já era Deus, o corpo estava preso, as mãos estavam presas, os pés estavam presos, mas dentro dele tinha Deus. O filho de Maria estava preso, porque Maria era a mãe do corpo, e o corpo estava preso, as mãos estavam presas, os pés estavam presos, na morte mais terrível que um homem pode ter. Era morte por sufocação, era morte porque ficava pendurado. É por isso que diz que maldito é todo aquele que está pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por mim e por você. E aquele ladrão dizia o tempo todo não. Enquanto o outro dizia: salva-te a ti mesmo, ele dizia não. Ele não podia estar aqui. Eu estou aqui porque sou ladrão. Você está aqui porque você é ladrão. Mas esse homem, que mal esse homem fez? E a história conta que Dimas era filho de ladrão. Inclusive existe aí, não existe comprovação, mas dizem que Dimas conheceu, que a família de Dimas ajudou. Me dá uma toalhinha, está na minha bolsa. Ajudou ali a família de Jesus, mas isso é uma outra coisa, isso é uma história secular, não tem na Bíblia. Mas o que eu sei que é certo é que Dimas tinha uma família de ladrão, o pai de Dimas era ladrão. E mesmo com uma conduta errada, ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo
hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Dimas, porque você se arrependeu, porque você reconheceu que eu sou Deus, porque o corpo do filho de Maria estava preso no Calvário, estava preso na cruz, mas dentro do corpo do filho de Maria tinha um Deus, e ali na cruz, antes mesmo da sua ressurreição, ele já estava dizendo: hoje mesmo eu te levo para o céu, hoje mesmo tu já está salvo, e ele já começou libertando na cruz, antes de ir assunto aos céus. Por quê? Porque há um poder libertador na cruz. Há um poder libertador na cruz. E se você tem alguma coisa que te prende, se você tem algo que oprime a sua alma, e se você tem algo que você não consegue se livrar, existe um poder libertador, existe uma fonte de libertação na cruz do Calvário. Antes de estar livre dos escravos, e no primeiro ele já fazia a ação libertadora que há na cruz do Calvário. Chegue-se à cruz, querido. Chegue-se à cruz, porque na cruz há perdão de pecados, porque na cruz há cura, há o bálsamo de Gileade que pode curar as suas feridas. Há na cruz a redenção, na cruz há perdão de pecado, na cruz há libertação de traumas de infância, traumas terríveis, que até hoje talvez você não tenha nem contado para ninguém, mas há também libertação para esse trauma na cruz do Calvário. E no primeiro dia choro, morte, no segundo dia morte, mas no terceiro dia a pedra estava revolvida, a pedra estava mexida, a pedra estava fora do lugar. E aí eu te pergunto, estava fora do lugar a pedra para quê? Estava fora do lugar para que ele saísse? Não, a pedra, querido, não estava fora do lugar para ele sair, não, porque ele não precisava daquela pedra ser removida para ele sair. Aquela pedra estava removida só para os discípulos entrar com Madalena, só para eles entrar e chegar lá, tomar aquele assombro, aquele susto, entrar ali naquele sepulcro e sair dali cantando, porque ele vive. Pode cantar. Levante a mão. Você pode ficar de pé. A pedra foi removida. Aleluia, Deus enviou. Canta.
vive. Aramandara shoye cantara mamãe. Ai, arabanda shoye cantara xere mandaia sou. Ele vive. La chuve cantara bachebia. A pedra foi revolvida. Ele ressurgiu dentre os mortos. E aquela pedra saiu daquele lugar para que os discípulos entrassem, para que os discípulos certificassem de que ele não estava mais ali. Ele não está mais aqui. Sai Madalena correndo para dizer que ele não estava mais ali. E aí começa o relacionamento conosco. E aí começa. E para quem crer nele, tem a vida eterna. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. E antes ele falou assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. É por isso que eu digo, nós não somos órfãos. Ninguém ouve dizer que ninguém é órfão de parente. Ninguém é órfão de avó. Quem é órfão, ele é órfão de pai e mãe. Deus, Jesus estava falando da paternidade. Você pode repetir: paternidade. Ele estava falando de paternidade. Ele não estava, porque quando ele disse eu não vos deixarei órfão, eles estavam dizendo eu não vos deixarei sem a proteção do Pai. Não, eu não deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo. E em Atos 2, estando a igreja, depois que Jesus subiu aos céus, estando a igreja reunida num alto, numa galeria, num sobrado, e ali houve ali, depois da morte de Jesus, uma das coisas mais fantásticas da terra, a descida do Espírito Santo. A promessa se cumpriu: eu não vos deixarei órfão, porque eu enviarei o Espírito Santo. Então, quando você passar pela água, você não passa sozinho. Então, quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Então, quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque eu não te deixarei órfão. Aleluia. E ainda diz mais, aí vem agora o relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Paternidade. Eu estarei contigo. Paternidade. Eu não te deixarei órfão. Paternidade. O relacionamento. E falando em relacionamento, nesse dia dos pais, eu quero falar para vocês que filho não ouve voz. Filho não ouve voz. Filho ouve atitude. Ele está esperando a sua atitude. Você pode sentar com uma criança 2 horas e dizer tudo que você quiser falar. Não que você não possa falar, porque a Bíblia manda você instruir. Manda você andando falar. Manda você quando estiver na mesa falar. A fala e o conselho, ele é muito importante. Mas a criança ouve atitude. A criança ouve ação.
Ela ouve o que você faz. Então eu quero dizer para você, que antes que o mundo se relacione com ele, com ela, antes que o Facebook se relacione com ele, com ela, antes que os amigos da escola se relacionem com ele, com ela, seja você o primeiro a se relacionar. Relacionamento, todo dia. Todo dia. E relacionamento significa abrir mão de alguma coisa. Para você estar com o filho conversando, fazendo, comendo junto, limpando a casa junto, saindo junto, você precisa abrir mão de alguma coisa. Ninguém tem relacionamento se não abrir mão de si. Para você ter um relacionamento perfeito com a sua esposa, você precisa abrir mão de algumas coisas que são suas. Ah, esse é o meu jeito, eu sou na minha, no meu mundinho, tudo bem. Mas é muito melhor você pagar um preço de brincar quando você está cansado, de dar ouvido quando você está cansado, do que você ter que percorrer um caminho muito mais longo para buscá-lo aonde você não queria que ele estivesse. Aproveite enquanto está perto. Aproveite enquanto você é o herói. Porque existe uma fase em que eles estão mais perto. A psicologia infantil fala. Até 5, 6, 7 anos. Ali existe uma formação. E aquilo que você quiser imprimir nele vai ser mais fácil. Mas a presença presente, ele não cobre presença. Ah, mas eu trabalho muito, tá bom. Mas não cobre, não substitui presença. Não substitui relacionamento. E assim é com Deus. Deus quer se relacionar contigo. Não é como num trabalho, uma obra de feitiçaria que você vai lá, paga e diz assim, mata essa mulher, não. Muitas pessoas se desviam, não querem o evangelho, porque o evangelho é relacionamento. É muito mais fácil você ir numa igreja uma vez por semana, não ter relacionamento nenhum com aquela igreja, e simplesmente chegar ali, eu estou aqui, e acabou, e vou embora. Agora, relacionamento é todo dia. Relacionamento tem preço. Relacionamento tem conduta. Relacionamento tem exemplo. Relacionamento tem exemplo. Porque se você falar uma palavra torpe perto do filho que você diz para não falar, você vai ficar em maus lençóis. E volto a dizer, criança ouve ação. Criança tem alguém te olhando, tem alguém te observando muito mais do que o que você pensa. E no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Você e ele e você. Você chora e ele ouve. Você obedece a palavra e ele se agrada. Eu fiquei muito feliz aqui com o Hugo na última pregação. Quando ele teve a revelação de que Deus se agrada. Querido, é muito difícil você ouvir alguém dizer que Deus se agrada da igreja. O meu coração saltou de alegria. Eu fui dormir cantando de alegria. Porque agradar a Deus é muito melhor. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então aproveita. Porque o relacionamento ele imprime o seu caráter naquele que você se relaciona. Porque a esposa fica parecida com o marido? Porque o marido fica parecendo com a esposa? Nas atitudes. Se o marido gosta de guardar dinheiro, com o tempo, se ela ama o marido, com o tempo, se eles vivem bem, ela começa a guardar dinheiro também. Porque aquilo que ele tem, ele vai imprimindo nela. Aquilo que ela tem, ela vai imprimindo nele. Assim é com os nossos filhos. Aquilo que você é, ele vai sendo impresso nos seus filhos. E ainda que eles não façam aquilo que você quer, mas lá dentro tem uma voz de consciência dizendo, não foi isso que ela me ensinou, não foi isso que ele me ensinou. Existe uma voz que grita dentro dele, ainda que você ache que ele não liga, que ele não ouve. Mas o caráter do pai, ele é impresso no filho, como um carimbo. Você já viu alguém dizer, como parece com o pai? Ele fala igual ao pai, ele ri igual ao pai. Essa atitude aí é o pai. Davi, depois que Janzinho cresceu, ele olha para Janzinho e diz, mas você não está vendo que é o pai? É igualzinho.
Olha como ele fala, olha como ele faz. Olha esse jeito de olhar para trás. É do Pai. Porque além do DNA, além da genética, existe aquilo que é impresso no relacionamento. Assim somos nós com Deus. Fica aí esse conselho. Que eu sei que vocês são pais maravilhosos. E Deus que os abençoe neste dia. Deus que possa derramar. Quem pai aí? Levanta a mão. Que Deus está me pedindo. Eu podia fazer isso depois, mas a vontade foi agora e agora que eu vou fazer. Pode levantar a mão. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti. Que te dê sabedoria, que te guarde, que as bênçãos de Abraão sejam sobre você e sobre a sua casa. Seja bendita a sua família, seja bendito os teus filhos para agora e para todo sempre. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória! Relacionamento com Deus traz presença igual. Você vai se relacionando com a glória. Você vai se relacionando com louvor. Você vai se relacionando com a presença. E a presença de Deus vai te deixando com cara de filho de Deus. Você tem cara de filho de Deus. Olha só que lindo. A primeira coisa que você fica é bonito quando você diz: eu sou filho de Deus. Não tem como você ser filho de Deus e ser feio. Quando você assume, recebe a paternidade, a primeira coisa que você fica é bonito. No mundo você é feio. Estava vendo uma foto de Jean no mundo, eu não quis nem olhar. Eu digo: meu Deus, como é feio. Como estava feio, abraçando a filha assim. Aquela cara de opressão. Meu Deus, aí eu passei logo para outra. Aí bota aí lá assim, hombridade, machonaria. Que coisa linda. Fica bonito. Fica bonito. Filho de Deus é bonito. Como é que Deus ia fazer filho feio? O que te deixa feio é o pecado, é a lascívia, é a prostituição. É isso que te deixa feio. Mas a presença de Deus te deixa bonito. Então, voltando aqui no relacionamento, vamos ficando parecido com o Pai. E a glória dele, e o contato com a glória, e o contato com o Pai, vai trazendo a glória para nós, vai trazendo a glória do Pai para os filhos. E quando você vê, você está cheio da presença, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio das coisas de Deus, você é cheio da glória de Deus, você é cheio da paz de Deus, você é cheio das coisas do Pai, por causa do relacionamento com o Pai.